Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, né? Com alegria e graça no coração, mais uma vez, agradecidos a Deus. Primeiro dia da semana, dia abençoado, começando na presença de Deus, que tenhamos uma semana excelente, abençoada e guardada na presença de Deus. Segundo domingo de maio, né? 13 de maio de 2018, onde grande parte no mundo celebra o Dia da Mamãe. Que Deus abençoe cada mamãe, né? Aquelas mamães que têm todo o seu cuidado especial para com seus nenéns e muitas outras que até mesmo desprezam seus filhos, que é uma tristeza mesmo para a sociedade, né? Quando vemos estas procedências, mas que neste dia a graça de Deus permaneça dentro de cada coração, de cada mulher que é mãe, dentro deste amor incomparável, expressado dentro do coração materno. Que Deus te abençoe. Minha irmã, meu irmão, dona de casa, mãe de filhos. Há um grande conselho da Bíblia, né? A Bíblia diz que a mulher, ela é salva dando à luz filhos e sendo modéstia na fé. Então, sempre a alegria de ser mãe, aquela doçura de ter filhos e ainda ser estimada na fé, ter uma fé dentro do seu coração, a fé da palavra de Deus, onde esta mesma mulher, com o dom de ser mãe e ainda ensinar os caminhos dos céus para os seus filhos, né? Isso expressa o amor divino, todo o cuidado materno para com seus filhos, e assim então somos gratos pelas mamães, né? Sou grato a Deus pela minha mamãe, o ventre que gerou-me, dando-me a graça de viver neste mundo, porque Deus, ao Senhor Deus aprove assim, e Ele escolheu a minha mamãe, né? Como você tem a sua mamãe, Deus escolheu a sua, e todas as mamães. É um ser muito especial, digno de nosso carinho, de nosso respeito, de nosso amor e a nossa reverência, né? Reverenciar a mamãe, reverenciar o papai, isso é também maravilhoso, quando está dentro do coração humano. Pois a Bíblia diz, né? Em Mateus 19, verso 19, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós sabemos que é um grande mandamento na Bíblia, desde lá do princípio da Bíblia, é a ordenança que o Senhor Deus deu, honra teu pai e tua mãe. Honrar é ter respeito, é obedecer, é saber dar o valor devido a esta mãe, ao pai. Então nós sabemos que a base da sociedade é uma família, e a família, ela é instituída por Deus. Uma família composta, né, como a gente sabe, é um homem, uma mulher, e gera os filhos, em torno do amor do casal, a convivência gera o fruto do amor, que são os filhos, que a Bíblia disse que é uma dádiva de Deus. Os filhos é uma dádiva, é um dom, né? É o fruto de um enlace matrimonial, é o fruto do casal, é o fruto do amor que nasce. Então os filhos é como fruto à beiras de sua mesa, e a mulher é uma árvore frutífera, disse o salmista Davi. Então devemos reconhecer isto, né? E ao formar a família, o Senhor Jesus disse que a mulher reverencia o marido, a Bíblia ensina que a mulher reverencia o marido, ou seja,
ela está sob domínio dele, mas por outro lado também, a Bíblia ensina, Paulo ensinou que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, a razão familiar, a razão do casal, do cônjuge, viver em função um do outro, um servindo o outro, um amando o outro e assim recebendo as dádivas de Deus, que são os filhos, né? Educando-os, ensinando a honrar o pai e a mãe, para que assim tenha princípios, né, éticos, morais, uma boa índole como ser humano, e assim será uma pessoa mais que ajudará a sociedade, né? Sabemos que hoje, infelizmente, a base social, muitas vezes, a falta do amor a Deus, a busca intensa a este grande Criador, o diabo tem trazido uma perversão sobre as famílias, onde há dissensões dentro do lar, a disseminação da família, o extermínio familiar, quantos lares despedaçados. Uma mulher tem que cumprir o papel de pai e mãe, muitas vezes não se dá conta. Outras vezes é um lar carregado de problema, sem o amor fraterno, o amor de irmão para com irmão, o amor humano de um para com o outro. Isso tem trazido grande desfocamento familiar e assim tem gerado, né, muitas coisas ruins, a maneira que os filhos têm sido conduzidos e vai se crescendo na sociedade. Outros lares, pessoas pensam só em granjear a riqueza e deixa os filhos sozinhos em casa e nunca se sabe o que está acontecendo com eles, e assim a coisa vai piorando, né? Mas é lamentável pensar estas coisas. Então vamos pensar que Deus possa tomar famílias cristãs e assim constituir verdadeiros filhos, filhos no Evangelho, filhos educados pela palavra de Deus. Isso é uma responsabilidade cristã para o homem, para a mulher que forma o lar. E muitas vezes esta incumbência ela está muito maior e sobre as costas femininas, porque ela é a do lar, ela é a rainha do lar, ela cuida do lar, ela cuida dos filhos, e ela é a que ensina a boa palavra a seus filhos. Isso é maravilhoso, né? Nós olhamos na Bíblia verdadeiras mães, sabemos o caso de uma mulher chamada Ana, ela era estéril, e o desejo de uma mulher é ser mãe, é dar à luz filho. E o desejo dela de ter aquele filho era ter um filho para o Senhor. E assim ela foi ao altar de Deus e orou para que ela obtivesse um filho. E assim que ela o tivesse, e ele já tivesse na idade, ele seria entregue ao Senhor. Que possamos ter mulheres assim, com coração quebrantado, cheio do amor divino, pois é o amor divino expresso através de uma natureza humana chamada mãe. Então esse deve ser o desejo verdadeiro de uma mãe, com carinho, com educação, com boa maneira de tratar, para conduzir a esses filhos, e ao mesmo tempo esses filhos aprender a honrar teu pai, tua mãe, ter o respeito devido ao amor daquela que foi sua genitora. É muito triste, né, ver filhos que são respondões, mal educados com seus pais, com sua mãe. Ele não tem um respeito com aquela que foi sua genitora. Imagina bem aquela que for sua esposa, depois ela vai sofrer com ele, né?
e ainda vai ser genitora dele para seus filhos, que a juventude pudesse saber amar, reconhecer. Hoje é um dia comercial, Dia das Mães. Isso é só para promoções sociais e muitas vezes pensando em finanças, em ganhar dinheiro. Mas o verdadeiro filho, ele honra a sua mamãe todos os dias. Ele lhe dá o amor devido, o carinho devido, a atenção devida, a obediência devida. Isso é um verdadeiro filho que honra o pai e a mãe. Mas sabemos que há um espírito de rebeldia que toma os homens, toma as pessoas. Quando nós falamos de filho, talvez nós pensamos só em nossos filhos e esquecemos que somos filhos e que também temos uma mãe. E que muitas vezes a maneira que nós honramos o nosso pai e a nossa mãe é a mesma maneira que nossos filhos nos honram. Então, quer dizer que estamos errados também. Os nossos filhos são reflexos de nosso caráter. Então, muitas vezes nós ficamos bravos e olhamos certas coisas erradas, talvez é aquilo que refletiu do nosso caráter nele. Então, nós precisamos ser consertados também. Talvez o nosso filho é respondão, responde a nós, e como é nós, como filhos, a nossa mãe? Será que não somos da mesma maneira? Então, é algo para se pensar. A mulher cristã, ela está preocupada em olhar o que é a palavra de Deus e assim ensinar o seu filho, como também o pai. Mas a Bíblia traz alguns conselhos, né? Aos filhos, que às vezes nós não conhecemos, então nós não ensinamos nossos filhos. E não ensinando, eles trazem também um mau proceder. Então a Bíblia disse, em Êxodo 21, verso 17, e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá, ou será morto. São coisas difíceis, né? Não vamos nem entrar nesse pormenores, porque certamente será morto, talvez não essa morte, mas dentro daquilo que precisamos ter vida eterna, um filho que vive amaldiçoando o pai e a mãe, praticamente isto será impossível, né? Será impossível. Levítico 20, verso 9. Quando um homem amaldiçoar ao seu pai, a sua mãe certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Isso é o que a Bíblia diz, né, para os filhos desobedientes. Mas você, irmão, irmã, você é mãe e tem a sua mãe. Nós aprendemos com os nossos filhos, né, diz os antigos, que quando nós temos nossos filhos, é que nós sabemos o trabalho que nós demos a nossos pais. E muitas vezes temos nossos filhos que nos dão trabalho, que mostram uma realidade de ser filhos, mas nunca reconhecemos a mãe que temos e somos tão rebeldes quanto nossos filhos é conosco e nossos olhos nunca são despertados. Isso é uma realidade triste, né? Quando devemos reconhecer o pai e a mãe que temos. E muitas vezes amaldiçoamos falando mal, xingando o pai e a mãe. Isso é ruim para cada filho, não é verdade? Que Deus nos ajude a termos boa procedência, um bom viver, buscar o conselho da palavra de Deus e assim a nossa vida ser instruída por Deus dentro dos requisitos celestiais, até mesmo para
o ambiente familiar. O Provérbios, né, Salomão disse em Provérbios 10, o filho sabe, me perdoe, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O filho insensato não tem sensatez ao ouvir os conselhos, né, da mãe, do pai. Então ele entristece a mãe. Mas o filho sábio, ele alegra o pai, ele sabe lidar com o pai e com a mãe, ele sabe honrar e é uma alegria. Mas o filho insensato traz tristezas para a sua mãe. O filho sábio alegra seu pai. Isso é o que a palavra de Deus diz. Ainda, o sábio Salomão disse que o que amaldiçoa o pai e a mãe, apegar-se-á a sua luz em negras trevas. O filho que amaldiçoa, fala mal, briga com o pai, desobedece, né? Aquele espírito de rebeldia sempre contra o pai e a mãe fala, ele está sempre revidando. Então Salomão disse que ele apegar-se à sua luz em negras trevas, ou seja, ele vai caminhar em dificuldades. Porque a sua luz será pouca, ele deixa de ouvir o conselho de seu pai e de sua mãe. Então, que o filho seja sábio ao ouvir, e que nós, já sendo mais maduros, também sejamos sábios, e que Deus nos capacite com sabedoria para ensinar nossos filhos. Muitas vezes nós nem aprendemos, e aquilo que aprendemos é o que nós ensinamos. Que coisa ruim, né? Salomão disse também, é uma geração que amaldiçoa seu pai e sua mãe, que não bendiz sua mãe. Então nós vemos uma geração na qual nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão de trevas, tão estranha, que eu jamais vi antes, né? Pois é o tempo que eu vivo, não teria jeito de eu ver a outro tempo, mas no tempo que eu vivo, é tantos filhos, hoje já desde pequeno, é as crianças que dominam o pai e a mãe, há tantas coisas que a gente vê assim. Claro, não estamos dizendo que são todos, mas você vê uma grande parte. Os filhos já nascem mal. Deus disse em Gênesis 6, ou 8, né? Gênesis 8, que a maldade está no coração do homem desde sua meninice. Então, hoje nós estamos vendo uma geração onde os filhos não têm respeito a seus pais. Pai fala e aquilo para o filho fica como nada. Meus irmãos, me falta palavras para expressar o que eu gostaria de expressar no tocante que nós vivemos hoje, que nós vemos. A hora tão difícil de uma geração maldita. Por que maldita? Porque o filho que não honra pai e mãe, a Bíblia disse que ele é maldito. Por isso ele maldiz o pai e a mãe. E temos cada dia o dia piorando mais. Há uma geração que amaldiçoa, pessoas maledicentes. Amaldiçoar é jogar maldição sobre o outro. E muitas vezes a maldade que em nós há no coração humano é só de falar mal um do outro. E isso reflete o que há dentro de cada ser humano. Cada um que amaldiçoa o outro é o que ele tem no coração, porque se ele tiver Deus dentro do coração, ele vai abençoar o outro. Mas ele só tem maldição, então ele só quer o mal para o outro. Por isso a Bíblia ensina que nós devemos amar a nós mesmos. E que Deus nos ajude, que dentro deste amor nós reconheçamos o amor paternal de nosso Deus sobre nós e possa isso refletir em nós. Né? E isso se reflete no amor maternal, no carinho maternal, que é expresso normalmente aquele lado mais frágil, sensível, de sensibilidade feminina,
por isso ela é uma mãe com toda, capacitada com toda esta dádiva, este dom de amar sem medida, perder noites de sono, cuidando, embalando o bebê, e assim ele vai crescendo e ela instruindo, né? Sempre dedicada ao amor do lar, sendo uma boa mulher que sabe dar conselhos, aquela mulher que ela é uma boa mãe porque também ela é uma boa esposa e ela sabe reverenciar, como a Bíblia ensina a reverenciar. E é assim que é formado o caráter e o lar verdadeiramente cristão, baseados na palavra de Deus. Então, neste dia, neste domingo, queremos e rogamos a bênção de Deus sobre cada mulher, mãe, para que essa sensibilidade do amor divino, do amor de Deus, se expresse dentro do amor incondicional. Do amor incondicional, faz aquilo que está além do limite. É o amor que Deus expressou por nós, é o amor que é expresso através do caráter maternal, quando verdadeiramente é um caráter divino dentro do coração de uma mulher. E assim ela é a expressão deste amor. Então que não venha ser um dia comercial, mas sim, todos os dias, com gratidão em nosso coração, possamos agradecer a Deus pelo dia das mamães e rogar que Deus dê verdadeiras mamães com este dom celestial de que a madre concebe de ser mãe, aquela que cuida, que ensina e instrui para todo o caminho do céu. A cada uma de vocês, minhas irmãs, Deus te abençoe. Agradeço a Deus imensamente por minha mamãe, por tudo que ela fez e ela faz por mim. Agradeço a Deus por minha esposa, que Deus me agraciou e colocou ao meu lado, e é a mamãe de meus lindos filhos. Os filhos é a herança, é a alegria de um lar. Os filhos é a alegria de um pai e de uma mãe. Então somos gratos a Deus pelo lar que temos. Sou grato a Deus pela esposa que está ao meu lado e a mãe que ela é para meus filhos. Então a mesma bênção que eu desejo para minha esposa, para minha mamãe, eu desejo para você, minha querida irmã, para você, mulher, que é mamãe. Deus te abençoe com todas as bênçãos celestiais que Ele já tem determinado para cada um que o ama. Que você tenha um bom dia, um feliz domingo. Um feliz domingo a cada um de nós, filhos e filhas de Deus, reconhecendo o nosso grande Deus, que a Bíblia, a palavra diz que Ele é o grande El Shaddai, é aquele que é pai e que é mãe, é aquele que tem seio, é aquele que alimenta a sua igreja. E Deus é aquele que cuida de nós como a mamãe, verdadeiramente mãe, cuida de seus filhos. E este é o carinho que nosso Deus tem por nós, muitas vezes desconhecido e não conhecemos, mas precisamos também conhecer isto e saber destas coisas. Que você tenha, meu querido irmão, minha irmã, um domingo abençoado, todos os dias abençoado, até que cheguemos a adentrar a vida eterna. Bom dia a todos e um bom domingo. Até amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã, estaremos falando mais um pouquinho da palavra de Deus. Bom dia, Deus te abençoe.